Glória a Deus, amém? Está baixo? Glória a Deus, amém? Cumprimento a igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vou pedir que vocês abram no livro de Salmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos já sabem, 51. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 51, isso. Versículo 17, que é o tema da campanha. Amém? Todos acharam? Amém. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vamos estar repetindo, igreja. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aplaude ao Senhor. Se você quer o que você acabou de ler, pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós te pedimos, Senhor, venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento, vem, Senhor, aleluia, reinar no nosso meio. Nós precisamos de Ti, precisamos conhecer, Senhor, prosseguir em Te conhecer. Fica conosco, trazendo luz, Senhor, para nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, essa semana nós estamos meditando nesses salmos. E todos os dias a intenção é nós orarmos, a campanha de oração é nós orarmos em cima desse salmo, buscarmos isso para a nossa vida. E eu fiquei meditando, falando, Senhor, qual é o seu propósito? Em cada palavra, em cada campanha que o Senhor está trazendo aqui para a igreja, porque nada em vão, o Senhor tem propósito em todas as coisas. E como eu já falei aqui, eu gosto de estar olhando no dicionário. Eu fui olhar no dicionário, aí eu vi lá, sacrifícios. Significa oferenda de animal à divindade. Nós sabemos que hoje não se faz mais isso, porque o último sacrifício foi Jesus, e glória a Deus por isso. Mas tem outros significados, tem renúncia, desprendimento, negar-se. E eu fiquei vendo, meditando, eu observei que o Senhor, no domingo, a campanha não tinha começado, mas já estava para começar. O evangelista pregou, negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, né? E o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado para a igreja qual é o caminho que Ele quer de nós. E eu fiquei, né? Eu vou pedir que vocês abram em Lucas 9:23. Glória a Deus. Se quiser deixar marcadinho aí, depois nós vamos voltar para o Salmo 51. Lucas 9, versículo 23. E eu também já ouvi o Senhor falar aqui que toda vez que Ele repete uma mensagem é porque a igreja não entendeu. E Ele vai falando, porque Ele é longânimo. Até nós entendemos aquilo que Ele quer falar conosco, igreja. Então vamos ler. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, sacrifício significa negar-se a si mesmo. E o Senhor Jesus já dizia aqui para os discípulos, para as pessoas que o estavam seguindo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e seguir. Cada dia nós temos que estar nos negando, nos desprendendo. E eu fiquei analisando nos desprendimentos que nós temos que fazer para seguir Jesus. Muitas vezes nós que somos mulheres temos que desprender, deixar as coisas para fazer. Nós temos que organizar o nosso tempo e fazer, mas temos que desprender. Chegou aqui na igreja, se desprender, igreja, esquecer da conta que você tem que pagar amanhã. O pastor tem falado isso.
E nós muitas vezes não conseguimos nos desprender, por isso que nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos sair daqui da igreja totalmente abençoado, porque nós não ouvimos a sua palavra. O inimigo em algum momento consegue roubar a palavra do Senhor, porque nós louvamos aqui. Nós estávamos preparando o nosso coração para receber a palavra. Tira a pedra, Senhor, remove essa pedra. E no louvor o Senhor está removendo, porque nós estamos pedindo. E toda pedra nós sabemos que impede de ser plantado. Quando a pedra no terreno, ela impede de ser plantada a semente. E a palavra é a semente. Se houver pedra, não vai entrar no nosso coração a palavra. E muitas vezes nós estamos aqui, mas não nos desprendemos das coisas lá fora, do que temos que fazer, ou de algo que está nos prendendo. Só que o sacrifício significa isso, a renúncia, o desprendimento, nós nos negarmos a si mesmo e fazer a vontade dele, tomar cada dia. Nós sabemos aquilo que precisamos. Eu costumo falar, eu sei que Deus ele é poderoso, ele faz, ele move e opera grandes coisas. Nós é que colocamos impedimento, barreiras, e muitas vezes o bloqueio e não recebemos algo. E eu costumo dizer, eu falo já falei para algumas pessoas, eu sei, quando Deus não está me ouvindo é porque algo de errado está comigo. Eu sei que eu não consegui chegar na presença de Deus, eu não me humilhei como eu deveria, eu não me arrependi de algo. E quando eu faço isso, eu sei também quando eu conseguir entrar na presença de Deus, eu já saio diferente, eu já me sinto uma nova pessoa, porque todos nós pecamos, né? E a palavra do Senhor fala que aquele que diz que não peca, faz do Senhor mentiroso, né? E a palavra dele não está em nós. Então nós temos que nos apegar a essa palavra a cada dia. E aí eu fui olhar quebrantar. Quebrantar é quebrar, amassar. E na hora do louvor nós temos que fazer isso, estar nos quebrando, nos amansando, deixando tudo aquilo que vai nos atrapalhar de lado. E aí eu fui olhar contrito, não achei contrito, mas tinha contrição, que é uma palavra, arrependimento de ter ofendido a Deus. E aí vamos voltar lá para o Salmo 51. E aí eu pude entender, igreja, aleluia, glória a Deus. E aí eu pude entender que contrição é arrependimento de ter ofendido a Deus. Então por isso que o Senhor espera de nós. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração contrito, um coração que reconhece. A contrição é arrependimento de ter ofendido a Deus. Então quando o nosso coração está contrito, nós conseguimos se arrepender de ter ofendido a Deus. Nós reconhecemos que ofendemos a Deus em algo, em alguma coisa, maneira que fizemos ou agimos, nós ofendemos a Deus e temos que reconhecer. Eu vou pedir, vamos ler desde o 51, Davi falando com o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui no quarto, igreja, Davi ele reconhece que pecou, que ofendeu a Deus, e aqui ele vai declarando: contra ti somente pequei. E nós temos que reconhecer que é contra Deus que nós pecamos, é contra Deus que nós estamos ofendendo quando praticamos algo que está fora da palavra, quando nós sabemos que estamos fazendo algo que Deus não quer que nós fazemos. Nós estamos ofendendo a Deus. E aqui Davi declarou isso. E aí ele continua no 5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo,
e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele pedindo para o Senhor purificar, ele justificando, falando: eu fui concebido em pecado, o pecado ainda reina em mim. Mas lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. No 10, igreja, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. E aqui Davi vai declarando, Senhor, vai pedindo, mas antes ele reconheceu que tinha pecado contra Deus e foi pedindo, Senhor, me purifica, vai me lavando. Ele conhecia a palavra, ele sabia que o Senhor é poderoso para perdoar, que o Senhor, ele apaga as iniquidades. Ele fala, esconde o teu rosto dos meus pecados. O Senhor, ele fala que quando ele nos perdoa, ele nem lembra mais dos nossos pecados. Mas antes nós precisamos reconhecer. Glória a Deus, aleluia. No 12, igreja. Aleluia, Jesus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. No 13 ele já está falando para o Senhor, olha Senhor, se o Senhor fizer isso em mim, eu vou ensinar o caminho aos transgressores. Eu vou dizer que o Senhor perdoa as iniquidades e eles a ti se converterão. Então, primeiro tem que ser em nós, igreja. Isso tem que acontecer em nós, para nós estarmos falando, olha, Jesus, ele perdoa. Mas nós também temos que nos achegar a Deus e sermos perdoados. Muitas vezes nós pedimos perdão e nós mesmos não nos perdoamos de algo que fizemos. E nós ficamos o tempo todo nos acusando, o tempo todo com aquilo dentro de nós, sendo que o Senhor já nos perdoou. E é uma forma do inimigo estar nos roubando, do inimigo estar tirando a palavra de nós, porque se nós tomarmos posse dessa palavra, a palavra fala que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E tem muitas outras promessas para nós aqui na palavra do Senhor, só que nós temos que nos limpar e esquecer, saber que o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Eu vou pedir agora que você abra em 1 João. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 1,9. Glória a Jesus. Aleluia. Todos acharam? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora vamos para 1 João 3, o 22 e o 23. Aleluia, Jesus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Glória a Deus. Então nós temos que confessar o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. E assim que nós pecarmos, já temos legalidade para ir gerando a morte espiritual, a morte. Então nós temos que se apressar em se arrepender, em pedir perdão, porque para o pecado não se alastrar, para o pecado não fazer mais estrago, igreja. Porque é que nem o pastor fala, nós não estamos fazendo apologia ao pecado, mas o pecado tem que ser algo que o crente ele tem que estar lutando. Mas se acontecer, nós temos que nos apressar, chegar diante de Deus, nos humilhar, pedir perdão por ter ofendido a Deus, por ter transgredido os seus mandamentos, que é a sua palavra, e
nos humilharmos para o inimigo não ganhar terreno, não ganhar espaço na nossa vida e não causar estragos, porque ele vai causando estragos espirituais e até mesmo gerando estragos, como que eu posso dizer, terreno, porque nós estamos no mundo espiritual, mas também estamos no mundo terreno e causa, igreja. Tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que vai perdendo as coisas por causa do pecado. Então nós temos que saber nos apressar em chegar diante de Deus, nos arrepender, para que o inimigo não ganhe terreno e não faça estragos nas nossas vidas. Vamos para o Salmos 32. Aleluia! Glória a Deus. Salmo 32, vamos ler o 3, o 4 e o 5. Aleluia! Glória! Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não te encobri, dizia eu. Confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, como eu estava dizendo, igreja, nós temos Davi aqui, enquanto ele encobriu o pecado dele, enquanto ele não se arrependeu, não pediu perdão, ele estava sentindo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia, porque de dia e noite a mão do Senhor pesava sobre ele. Aí quando ele confessou, e ele confessou o seu pecado, e ele conhecia Deus, ele dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E ele sabia que o Senhor era fiel e justo para perdoar o pecado dele. E nós sabemos, né, que essa passagem, o Salmo 51, ele fala do pecado que Davi cometeu, que foi um adultério, e o pecado dele seria de morte, mas Jesus, ele veio, ele permitiu que ele pagasse 4 vezes, mas não permitiu que ele morresse. E, igreja, o Senhor, ele tem falado conosco, né? Ele não quer que nós venhamos morrer espiritualmente, ele não quer que nós venhamos pagar um preço como Davi pagou. E ele desperta a igreja através do Espírito Santo, através das pregações, para que nós venhamos ser despertados, para se achegar a Ele. Ele fala na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E eu amo esse versículo porque fala muito comigo. Ele fala: se o meu povo, né, se nós chegarmos diante dele, nos humilhando, buscar a face dele e orar, ele fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e nos sarará, né, e sararei, né, vai sarar a nossa terra, a nossa vida, o nosso espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou pedir que você abra em Provérbios. Glória a Deus. Provérbios 28. Glória a Deus. Aleluia. 28, 13. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará a misericórdia. Aqui, igreja, é outro segredo que a palavra do Senhor nos revela, nos fala. Aquele que encobre, aquele que fica escondendo o seu pecado, não vai prosperar. E a palavra do Senhor fala que a prosperidade é um dom do Senhor que Ele dá, que Ele quiser, e Ele quer dar a todos nós. Mas muitas vezes nós não estamos prosperando porque estamos encobrindo as nossas transgressões. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia e alcançará a prosperidade, porque a palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então a prosperidade vai nos alcançar. Glória a Deus. Abre em Tiago. Glória a Deus. Aleluia.
Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Esse versículo também, igreja, eu amo, eu fico falando, orando ele ao Senhor, porque nós temos que estar sempre diante de Deus. As nossas mãos, a palavra do Senhor fala que nós temos que levantar mãos santas, sem ira nem contenda. Então o Senhor fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Nós temos que estar sempre purificando o nosso coração, não deixando que nada fique, nenhuma raiz de amargura, de ira, porque senão, igreja, não tem como produzir os bons frutos. Nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que não provém do Senhor. Essas coisas fazem com que nós estejamos diante de Deus com as nossas mãos impuras. E Ele fala, para as nossas mãos estar limpas, né? Ele fala, limpai-vos as vossas mãos. Tem outra passagem que fala que as nossas mãos têm que estar santas, levantar mãos santas sem ira nem contenda. Mas que nós temos que estar sempre diante de Deus. Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Eu amo esse versículo porque assim, eu cheguei diante do Senhor de uma maneira que eu não sabia. Quando eu me cheguei, Ele se revelou. E toda vez que nós estamos, ou dobramos o nosso joelho em casa, ou aqui, nós estamos chegando diante dEle. E Ele é um Deus que Ele se chega diante de nós. Ele não faz acepção de pessoa. Ele não olha, não, eu vou para aquele, eu só vou ouvir Ele. Não, Ele ouve a todos. O que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Aí vai variando, dependendo de cada um. Quem peca mais, está mais distante. Mas também aquele que se humilha mais, que se arrepende mais, que o Senhor também vai se aproximando. Porque todo aquele que se arrepende e deixa, Ele perdoa. E não fica tudo, o Senhor não lança no nosso rosto, não fica nos cobrindo, Ele não fica jogando na nossa cara, Ele esquece. Então nós temos que nos apegar à palavra dEle. Abre em Hebreus, igreja, está pertinho. Hebreus 4. 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem temos de tratar. Então, igreja, não há nada que vai ficar oculto diante dos olhos de Deus. Ele sabe todas as coisas. Não adianta nós queremos esconder. Eu lembro que até mesmo no domingo o evangelista falou, não adianta você ser crente aqui na igreja e lá fora você não ser. Porque os olhos do Senhor estão todo o tempo ao nosso derredor, nos olhando, Ele sabe. E não há nada que fique encoberto diante dEle. E aqui está dizendo, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. E um dia nós temos que tratar com o Senhor. Vai chegar o dia, né, que cada um vai ter que prestar conta para o Senhor daquilo que fez, daquilo que falou. E o Senhor, Ele tem, muitas vezes, e eu louvo a Deus por isso, o Senhor tem falado, eu faço alguma coisa que desagrada a Deus, o Senhor já me fala na hora, e eu falo, Jesus, obrigado por isso. É correção, mas o Senhor nos corrige para eu não permanecer no erro, para que eu possa ser transformado. E essa semana o Senhor me corrigiu de algo que eu glorifiquei a Deus. E eu vou até compartilhar com os irmãos. Nós estávamos fazendo algo e eu acabei dando risada. E o Senhor me corrigiu através do pastor. O pastor estava lendo a palavra e aí ele citou um versículo que eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo, está me corrigindo. Aí eu já pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não vou mais fazer isso. Só que quando você tem um mau hábito, um mau costume, você acaba repetindo e fazendo. Mas o Senhor todo dia está me corrigindo. E um fica policiando o outro corrigindo, lembrando o versículo. E para a glória de Deus, eu creio que o Senhor, eu não vou mais praticar, porque chega uma hora que o Senhor, a palavra fica maior
penetra mais e o Espírito Santo já te lembra antes de você fazer. E eu lembro que antes eu falava nome de imagens, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais falar esses nomes, porque eu li, está escrito que o Senhor não se agrada, que fala, que repita esses nomes, tira dos meus lábios. E eu continuava falando, mas chegou um dia que eu parei, não falei mais, para a glória de Deus. Então, nós temos que estar sempre vigilantes e sabendo que Deus ele vai nos ensinar, nos corrigir. E para encerrar, igreja, eu vou pedir que você abra em Atos 3. Versículo 19. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. E esse versículo, igreja, encerra a pregação sabendo que se nós nos arrependermos e nos convertermos a Ele, será apagados os nossos pecados. E aí tem uma promessa para nós, e é para esse tempo. E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. E eu quero pedir... quiser desligar? Amém. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé, que nós vamos estar orando. Também